Advogada trabalhista. Primeiro, bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia, Jorge. Bom dia. Ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Repare só, tem um bafafá aí com relação às escolas, né? Porque, um exemplo, os meus filhos estão estudando aí através do Zap, né? Que o professor fala ali com eles online pela manhã, isso é de 8 até o meio-dia, né? E aí passa a lição, faz a lição e ao mesmo tempo ali corrige, né? E eu sei que essa aula vai de 8 até o meio-dia. O professor está em casa, está dando aula. Se o colégio chegar para o professor e dizer, você só vai receber a metade do salário, isso está certo? Olha, a medida provisória que foi aprovada recentemente, o 936, ela se aplica aos contratos regidos pela CLT, aos empregados de carteira assinada, ok? Então, ela prevê medidas excepcionais como a suspensão temporária do contrato de trabalho ou a redução proporcional da jornada e do salário. Essa questão envolvendo as escolas, são escolas privadas. E, nesse caso, se atender os requisitos previstos na RT, no contrato por carteira assinada, pode acontecer de firmarem acordos individuais desse sentido. Estamos todos realmente com... eu também tenho filha, eu estou em casa, tenho realmente as atividades escolares, aulas de internet, tudo é complicado. Mas, seguindo os requisitos da MP, sendo instituições privadas, porque as instituições públicas, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista são excepcionadas dessas medidas. Mas quem é trabalhador de carteira assinada pode estar sujeito a uma dessas previsões. Disse que é um acordo bilateral, que tem que ter a concordância do empregado. Mas a gente sabe que na prática, né, às vezes é meio complicado, mas isso também é um requisito. Agora, então, pelo que eu entendi, no caso, só pode você diminuir o salário se você diminuir também a carga horária, não é isso? Exatamente. Tem que haver uma redução proporcional entre a jornada e o salário, mediante acordo firmado com o empregador e o empregado, e atendendo os requisitos específicos de prazo, todos previstos na MP 936, recentemente editado e aprovado. Agora também pode ter essa questão de antecipar as férias, uma licença não remunerada, dessa forma? Você tem também outras medidas que foram previstas previamente na medida provisória 927, que foram que eu falei de suspensão. Gente, doutora, eu não sei se a senhora está se movimentando, mas a gente está perdendo um pouco da qualidade do áudio da senhora. Tá, vou ficar parada. Pronto. Essas medidas foram anteriormente previstas, por exemplo, a possibilidade de teletrabalho, a possibilidade de antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, utilização de banco de horas. Então, bom, eu estava retomando algumas medidas que me foi perguntado, que foram medidas previstas na medida provisória 927, e com relação às férias, sim, existe a previsão de antecipação tanto de férias individuais quanto de férias coletivas. Inclusive e preferencialmente, essas férias devem ser concedidas para aqueles que estão nos grupos de risco, os idosos, as pessoas com doenças crônicas. Tem alguns requisitos previstos na medida provisória, mas isso tem que ser comunicado ao empregado com pelo menos 48 horas de antecedência. E o pagamento deu-se um pouco de flexibilidade, porque o pagamento de um terço das férias ele pode ser feito até a data de pagamento do 13º salário, e o valor das férias ele pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês da concessão das férias. Doutora Catarina, num momento como esse também existe muito receio, né, do profissional. E há profissionais que resistem em sair de férias, É verdade, Jorge, tem aqueles que resistem em sair de férias, que dizem, eu estou me sentindo prejudicado, eu não quero sair de jeito nenhum. E aí, doutora, porque muitas vezes é a única solução que você tem, né, naquele momento, dar 15 dias de férias e ir fazendo uma manutenção da equipe. O profissional, ele pode dizer, eu não vou sair?
Olha, o direito à concessão das férias é um dos poucos direitos, na verdade, que compete ao empregador. O empregador, pela CLT, ele tem o direito de as férias são concedidas no período em que melhor atender os interesses do empregador. Então, nesse caso, eu sei que é um momento difícil, eu sempre recomendo de que o diálogo, eu acredito que seja a melhor situação entre as partes, mas a única coisa que o empregado, ele pode se opor, na verdade, não é as férias. Então, ele pode se opor a outras medidas, mas especificamente as férias, não. Agora, um fato que está curioso aqui, um exemplo, se a pessoa ela for demitida e de repente ela, sei lá, faz um exame e está com coronavírus, e aí? A priori, o coronavírus ele não é uma doença ocupacional, mas se ele for contraído no ambiente de trabalho, ou seja, na relação de emprego, se tiver a prova desse nexo causal entre a doença e o trabalho, o local de trabalho, isso tem que ter prova, certo? Ele pode ter o reconhecimento dessa doença ocupacional e isso gerar, inclusive, uma estabilidade para o empregado. Agora, quando a pessoa é demitida, tem que fazer o exame, né? O exame demissional, né? Tá cancelado? O exame demissional, ele está mantido. Outros exames, eles foram suspensos pela medida provisória, provisoriamente suspensos. O exame admissional, os exames periódicos, mas o exame demissional, ele foi mantido, a não ser que, num período de até 180 dias, aquele empregado dispensável, ele tenha realizado algum outro exame. Agora, doutora, uma outra pergunta também, porque a gente sabe que nós, pessoas, seres humanos, somos difíceis, né? Enquanto muitos gostariam de estar em casa e não podem, há outros que resistem também e querem continuar trabalhando. Se a pessoa faz parte de um grupo de risco real e ela insiste em ficar trabalhando, a empresa pode dizer, você não vai entrar aqui? A empresa pode dizer, primeiro, como o próprio nome já diz, ele é do grupo de risco. Segundo, que ele não pode ir de encontro a medidas previstas pela própria Organização de Saúde e tudo mais. A empresa tem, além das férias, outras medidas também que podem ser aplicadas a esse pessoal do grupo de risco. Por exemplo, banco de horas para compensação posterior. Inclusive, mais de uma medida dessas pode ser aplicada. Infelizmente, se a empresa está querendo preservar aquele funcionário, seguir as regras das normas de saúde, aquele funcionário ele se recusa, ele pode ser dispensado e eu vejo aí, inclusive, de repente até uma justa causa, né, por uma resistência, mas ele pode até vir a ser dispensado. Pois é, então é o bom senso dos dois tudo, lados, né? Porque às vezes fica difícil, viu, doutora? Vou dizer. Com certeza. Não tá fácil, não. Nós, advogados, também estamos constantemente aí nos atualizando, estudando. É um período delicado de muitas mudanças. Agora é bom citar o seguinte, que caso aconteça, que eu espero a Deus que não aconteça com muita gente, essa questão da demissão, para o trabalhador garantir, né? Ali a assinatura do termo e tal, para ele dar entrada no seguro-desemprego dele, né? Dar baixa na carteira, tudo direitinho, né? O empregado, em caso de dispensa, sem justa causa, ele conserva os direitos rescisórios dele. 13º proporcional, férias proporcionais, acrescidas de texto, a indenização do FGTS de 40%, o aviso prévio e o seguro-desemprego, se ele preencher os requisitos legais para recepção. Tá certo, quero agradecer aqui a doutora Catarina Dias, advogada trabalhista, que mais uma vez esclareceu pra gente aí, né, esses detalhes, esse momento tão delicado que todos nós estamos...